Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem e seguros. No nosso ensaio à distância, né, dessa semana, nós vamos recapitular os assuntos que a gente viu até agora, que seriam eles ah, tanto ah, o movimento da melodia, quando ela sobe fica mais agudo, quando ela desce fica mais grave, também os tempos das notas, e hoje a gente vai incluir mais um assunto, que são saltos e um movimento diatônico, que a gente fala quando é uma nota depois da outra, como uma escada, tá? Então, eu quero começar aqui lendo rapidamente. Hoje é dia 5 de junho. 5 de junho. E o texto que diz, segundo Coríntios 12, 9, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Que esse texto possa nos acalentar nesse momento de distanciamento, né? Mas que a gente possa compartilhar esse momento agora de conhecimento. Então eu vou tocar para vocês o Salmo 37, versículo 5 do pastor Cláudio Kupka, que diz assim: entrego o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrego o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Então, essa música a gente pode notar bem no começo dela que tem um movimento ascendente, as notas sobem e depois logo em seguida elas descem. E são duas frases que se repetem, então esse movimento aparece duas vezes. A melodia sobe e depois desce. Subiu e desceu. E daí na resposta dessa frase, então, a gente tem novamente um movimento que sobe, ele desce, e daí nós temos o que a gente chama de um salto. Ele pula umas notas que estão ali no meio, faz um salto ascendente para cima e depois um salto descendente, né? Ele não faz um movimento diatônico, nota por nota. Ele pula algumas notas. Então, essa resposta, a gente tem primeiro esse movimento. Tá? Então esses são os dois conteúdos que a gente vou explicar nesse nosso encontro de hoje, que é esse movimento por escadinha ou por movimento diatônico e a diferença entre um salto. Esse movimento diatônico é quando a gente tem uma nota depois da outra. Tirando a primeira nota da música, a melodia já nos dá um movimento diatônico. Nota por nota, eu vou e desço. Também subo e desço. E no final da frase eu tenho um salto. Tá? Eu vou mostrar a partitura para vocês, para a gente entender esse conteúdo. Então tá aqui, Salmo 37,5 do pastor Cláudio Kupka. Então aqui no começo a gente já tem um salto. Percebam que a distância das notas, ele é ascendente, né? Para cima as notas estão subindo, mas elas não são uma depois da outra. Tem uma grande diferença. E na próxima frase a gente percebe que o movimento sobe, uma nota depois da outra, e depois desce, uma nota depois da outra. Aqui a gente tem o finalzinho da frase, que sobe mais um pouquinho, vai descer, e daí nós temos mais um salto, que é uma distância maior, ascendente, e depois descendente. Tá? Percebam que aqui eu venho de uma nota mais, em relação a essas três últimas notas. Eu tenho a nota mais grave, vou para a nota mais aguda e termino na nota intermediária. Sou assim. Isso acontece na segunda frase também. Começando aqui com um salto. Entrego o teu caminho, a nota mais aguda, ao Senhor.
Só que aqui no final, a resposta começa por um movimento descendente. E o mais ele fará. Certo? Antes de eu tocar mais uma vez, vamos recapitular o assunto que a gente estava vendo já. Então, quando as notas sobem, a melodia fica mais aguda. Quando as notas descem, a melodia fica mais grave, independente de haver salto. Se o salto for para cima, quer dizer que é um salto para uma nota mais aguda. Se o salto for para baixo, quer dizer que é um salto para uma nota mais grave. Aqui na frente que a gente tem essa fração, é a nossa fórmula de compasso. Quer dizer, qual é a pulsação que a gente vai sentir. Por enquanto, para nós, o número mais importante é o número de cima, que vai dizer quantas pulsações a gente tem. Tá? A gente vai desconsiderar essa primeira nota, porque isso é um assunto mais avançado, mas a gente vai ter no compasso seguinte os 4 pulsos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tá? Cada compasso vai ter 4 pulsações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Tá? Então, vou tocar para vocês mais uma vez. Vamos tentar agora botar na prática esse conteúdo teórico e compreender ele. O texto é simples, se vocês quiserem cantar comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Desejo a todos um bom final de semana, um final de semana de descanso, de reflexão, e nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.